Olá, pessoal. Aqui Cleto Faria mais uma vez. E hoje nós estamos no nosso 12º vídeo, nossa 12ª reflexão a respeito do Evangelho de Mateus, de uma sequência em que nós vamos falar em 30 vídeos sobre esse Evangelho. Então hoje nós vamos falar de Mateus capítulo 5, verso 8, que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em algumas traduções diz puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, nessa bem-aventurança, né, em mais essa bem-aventurança que Jesus coloca ali no Evangelho de Mateus, ele nos mostra que você ser limpo de coração, puro de coração, te aproxima cada vez mais de Deus. Por que isso? Porque Deus é santo, né? Deus tem muitas características e uma delas é a santidade e também a pureza. Agora, nós, pessoas, né, homens, mulheres, o ser humano de maneira geral, na medida que a gente vai crescendo, que a gente vai enfrentando as batalhas da vida, que a gente vai lidando com o mundo real, o coração, né, a alma humana, ela vai absorvendo muitas coisas. E essa pureza que muitas vezes nós tínhamos quando criança, porque as crianças elas são naturalmente puras. Se você olhar aqui nessa foto, essa menina, você vê no rosto dela a alegria, a inocência, a pureza. A criança, ela confia, ela é sincera, ela é honesta, fala o que ela quer, o que ela pensa, mas aos poucos ela vai começando a adquirir as suas defesas, ela vai enxergando as realidades e vai construindo seus mecanismos. E na medida que nós vamos crescendo, essa limpeza, essa pureza, ela vai desaparecendo. Por quê? Porque a gente precisa lidar com as questões do dia a dia. E nós encontramos na nossa vida pessoas imperfeitas, pessoas às vezes que querem fazer coisas erradas, pessoas que têm uma conduta que já é uma conduta mais torta, a própria a realidade humana, a sociedade tem muito de mentira, de hipocrisia, e a gente vai se amoldando aos poucos a isso. Por quê? Porque a gente precisa também criar os mecanismos para se defender, para se proteger. Os nossos próprios traumas, as nossas perdas nos criam mecanismos de defesa e a gente vai perdendo aos poucos essa pureza, essa limpeza de coração. E aí, na medida que a gente encontra Deus, que a gente se aproxima de Deus e que nós vamos buscando uma comunhão maior com Deus, a tendência é que o nosso coração vá limpando. Por quê? Porque Deus mesmo vai atuando, vai trabalhando e vai nos tirando daquela situação assim é, de enfermidade emocional que muitas vezes nós temos. A gente começa a ser restaurado pelo amor e pela graça de Deus. E aí se torna um processo que a gente vai se assemelhando a Deus. Claro que você não será Deus e nem como Ele, mas você vai se aproximando da construção do caráter de Cristo em você, né? Que esse também é o objetivo com que Deus nos resgata, nos leva para a presença dele, é construir o caráter do seu filho em cada um de nós. Por isso que acontece a transformação. Você já não quer mais ser como você era. Agora você quer ser uma pessoa nova, é o que diz no Novo Testamento. Em Cristo você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então, é esse processo de limpeza de coração, de voltar a uma pureza. E é sempre bom lembrar: não é que você vai ser uma pessoa
que não pensa, que não enxerga as coisas que acontecem, ou que não vê até as motivações erradas e sagazes das pessoas. Muito pelo contrário, muitas vezes você fica muito mais sensível. A diferença é que você não se deixa mais dominar por essa, vamos dizer, uma linguagem que a gente conhece mais assim no dia a dia, pela malandragem que é muito comum hoje em dia, né? É o ser malandro, é o ser safo, é o conquistar e conseguir tudo ali né, na, na lábia, né, daquela maneira mais escondida. Não, você começa a ter mais transparência, mais verdade. O seu coração vai enxergando tanto as coisas como as pessoas de uma maneira mais pura, mais limpa. E esse é um processo, esse é um processo que vai muitas vezes a vida inteira. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza corrupta, é uma natureza que muitas vezes se inclina ao erro. E a Deus vai trabalhando nisso, vai é, transformando o nosso coração, a nossa maneira de pensar. A mente de Cristo vai sendo colocada em cada um de nós, vai sendo trabalhada para se instalar na nossa mente, para que a gente tenha um padrão e um olhar semelhante ao olhar de Deus. Ah, mas isso é uma caminhada, isso não acontece de um dia para o outro. Mas aí, nesse texto, Jesus nos diz: ó, bem-aventurados os limpos, os puros de coração, é, os que se esforçam sinceramente para ser como Deus, para as motivações e as ações vão sendo honráveis, os nossos corações vão sendo purificados, é um processo de purificação. E muitas vezes você vê aquelas pessoas que têm uma vida completamente confusa, complicada, cheio de problemas, cheio de ações totalmente incorretas, muitas vezes se encontram com Deus e dali elas vão sendo transformadas pouco a pouco. E aí todo mundo que conhecia aquela pessoa, olha, pô, mas como que pode essa pessoa era tão confusa, complicada, vivia fazendo tudo errado, aí agora ela está totalmente diferente, as ações, as atitudes, as palavras estão totalmente novas, né? Não são mais como antes. Isso é a ação que Deus vai fazendo nesse processo de conhecê-lo e de se aproximar cada vez mais dele. Então, isso é uma das coisas boas quando você realmente tem um encontro com Deus e começa a ser transformado segundo o coração dele. Você vai realmente experimentando uma vida completamente nova, que é o desejo do coração de Deus. Não há como você se aproximar de Deus e não ter transformação. Não há como você se aproximar de Deus e não ter amor. Não há como você se aproximar de Deus e não ter o seu coração limpo e purificado. Não tem como você se aproximar de Deus e ser uma pessoa sem misericórdia, sem olhar para a dor do outro e pelo menos sentir, se entristecer e se preocupar quando você vai vendo injustiças. Não tem, porque a própria presença de Deus, o próprio caráter de Deus vai chegando até você e vai te contaminando, vai te mudando. Não tem como. Por isso que muitas vezes não é um processo fácil. As pessoas querem a bênção de Deus, querem a proteção de Deus, querem os benefícios que Deus pode trazer. Você quer paz, você quer alegria, você quer abundância, você quer uma vida sem problemas, mas quando vem as questões que são complexas, que é mudar o nosso interior, que a gente tem que deixar muitas coisas de lado, a gente tem que mudar de atitude, de comportamento, aí começa a ficar difícil. Aí muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos as coisas que são difíceis e muitas vezes vão causar dor, vão causar dificuldade, porque esses processos são processos difíceis, não são fáceis, porque a gente tem que renunciar a coisas, renunciar a atitudes e ações antigas para colocar as novas. E esse processo, muitas vezes, ele é doloroso, a gente luta contra ele.
mas as coisas boas todo mundo quer, mas não é tão simples. Deus principalmente quer fazer um trabalho interno em cada pessoa, para que nós fiquemos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então é isso. Busque a limpeza de coração, busque a pureza de coração. A sociedade, o mundo real vai dizer que você, ó, tá aí agora aquele santinho, aquele todo arrumadinho, certinho. Eles sempre vão ter uma palavra negativa, mas não vá atrás disso, porque ser limpo de coração e purificar o seu coração vai te trazer muito mais presença de Deus, sabedoria, discernimento, sensibilidade, para que você possa ver as coisas como elas são. E se afastando desse mundo real que hoje é um mundo de mentira, é um mundo de engano, é um mundo de ilusão, é um mundo de fantasia, onde as pessoas acham que estão bem, mas elas estão indo rumo, muitas vezes, a um abismo que elas não têm nem ideia. Então, reflita sobre isso, pense sobre isso e você vai ver como esse é o melhor dos caminhos, ok? Nos vemos então no próximo vídeo. Que a graça de Cristo esteja aí com você, cuidando e é, levando a sua vida no melhor dos caminhos, ok? Até lá então. Tchau, tchau.